Pessoal do terceiro, bom, nós vamos começar a gravar a partir de agora. Vou começar a gravar e nós vamos para as aulas da apostila 2, tá? Bom, então vocês já sabem que nós temos aí 3 frentes para trabalhar nessa apostila 2, tá? Trabalhar simultaneamente não foi a escolha, né, de vocês no começo do ano. Acharam que ia ficar confusa. Eu também acho que fica um pouco confuso trabalhar simultaneamente. Então, antes da quarentena, a gente havia concordado de trabalhar frente por frente. Eu escolhi, gente, começar pela frente 3, a continuação de elétrica. Por quê? Porque a frente 1 e a frente 2, vocês já viram no primeiro e no segundo colegial, tá? Então, veio como uma revisão. Se você olhar aí, a frente 1 vai vir com movimento circular uniforme. E a frente 2 vai vir como dilatação térmica, a parte de termologia e a parte óptica. Que vocês já aprenderam ano passado e retrasado, né? Primeiro e segundo ano. Então, eu quero trabalhar, primeiro de tudo, o eletromag, tá? Não que eu não vá trabalhar as outras ou que elas sejam menos importantes, nada disso. Mas eu quero trabalhar primeiro o que é novidade para vocês, tá? Então, nós vamos começar com eletromagnetismo. Tá lá na sua página 107, tá? Como módulo 24. E aí o título tá como ímãs e campo magnético. Então, o eletromagnetismo, ele é um ramo da eletricidade. Então, agora, nós não vamos mais ver eletrodinâmica, não vamos mais ver circuitos, resistores, DDP, voltagem, é uma outra parte. Agora, a gente vai se inteirar um pouco dos ímãs, tá? Bom, quando eu falo ímã, conceitos iniciais, ímãs, eles são utilizados e estudados desde a Grécia Antiga, por exemplo. Tá? Lá no século 6 a.C., o Tales de Mileto já descobriu algumas propriedades de atração e repulsão dos ímãs lá na região chamada de Magnésia, né? Magnético. A palavra magnético vem do grego, porque na Grécia existe uma região chamada de Magnésia, tá? Na China antiga, também, os antigos penduravam pedras e percebiam que essa pedra se alinhava sempre a uma direção. E isso mais tarde culminou aí com o entendimento do magnetismo, tá? A palavra imã, a origem. O imã vem do francês, significa amantes, imãs, amantes, né? Atração, vou colocar aqui o meu tiozinho, tá? Imã vem do francês, amante, atração, tá? Então, ímãs naturais. Alguns materiais têm a propriedade de se atrair e repelir naturalmente, tá? Já vocês vão entender por que alguns ímãs são naturais e outros ímãs são sintéticos, qual que é a diferença entre eles. Existe uma rocha que ela é naturalmente magnética. Ela é chamada de magnetita ou óxido de ferro, de fórmula Fe3O4. Esse óxido de ferro, conhecido como magnetita, é uma rocha que possui propriedades magnéticas, tá? E o que é possuir uma propriedade magnética? É ter uma orientação preferencial. Isso daqui seria o primitivo do que a gente conhece como bússola. Então, os chineses lá na China antiga, eles penduravam uma pedrinha numa bacia de água, como se fosse um tanque de água, e observavam que essa pedra, após mexer nela, ela voltava sempre para o mesmo lugar, ou seja, ela apontava para uma direção preferencial. Então, isso seria o estudo primitivo de uma bússola. Bom, mas o que acontece com esse material com propriedades magnéticas? Se eu conseguir ter uma visão microscópica desse material, eu vou observar
que dentro, na estrutura desse material, existem algumas regiões que a gente chama de domínios magnéticos, tá? E o que é um domínio magnético? É uma região que agrupa um conjunto de ímãs elementares. Então, os ímãs elementares seriam essas setinhas que eu estou representando aqui, e a gente observa que para cada grupo, né, ou seja, para cada domínio, os ímãs elementares, eles apontam para uma orientação preferencial, tá? De onde que surge isso, essa característica desses ímãs elementares estarem em domínios magnéticos? Isso surge através do movimento das cargas, tá? Então, se eu fizer uma somatória de cargas nesse material e observar que a soma de todas as direções for igual a zero, eu vou ter como resultado que o material não é um ímã, tá? Porém, se eu somar todos os ímãs elementares, né, e aí conseguir cancelar, mas sobrar algum domínio, alguma região preferencial, ou seja, se for diferente de zero, aí eu vou ter o material como ímã. Essa somatória de domínios e ímãs elementares é o que a gente chama de materiais ferromagnéticos, diamagnéticos e paramagnéticos, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora com a diferença, porque não é necessário, mas se você um dia ouvir falar sobre ferromagnetismo, diamagnetismo e paramagnetismo, tem a ver com os ímãs elementares que compõem os materiais, que se combinam em regiões específicas, né, que são chamadas de domínios magnéticos, tá? Então, de onde que vem a propriedade de ímã? Ela vem da própria estrutura da matéria, tá? Então, para vocês entenderem melhor da onde que vem um ímã elementar, se a gente pensar no caso de um átomo, o simples fato de um elétron estar girando em torno de um próton já é o suficiente para que esse conjunto de cargas produza propriedade magnética, tá? Se eu restringir ainda mais e falar apenas do elétron, o simples fato de um elétron estar girando em torno dele mesmo já é suficiente para produzir propriedades magnéticas, tá? Então, o magnetismo é uma propriedade intrínseca do material, tá? Ela faz parte, basta ter carga, ele pode ter propriedades magnéticas. Quando que ele vai ser considerado um ímã, né? Então, lembrando, quando a somatória de domínios dele for diferente de zero, esse material vai ser um ímã, tá? Essas propriedades magnéticas, nós vamos trabalhar com ela na forma de vetor, vetor B. Esse vetor B, eu vou chamar ele de vetor campo magnético. B, tá? Letra B, com o símbolo vetorial, é o vetor campo magnético. Ou seja, é algo elementar, é algo intrínseco do material, tá? A Terra, por exemplo, é um ímã gigantesco. A propriedade magnética da Terra, ela funciona como se ela fosse um ímã gigantesco, tá? Bom, na próxima aula eu vou continuar sobre os processos de magnetização e desmagnetização dos ímãs.